Começar pela educação de jovens e adultos, que acho que é uma questão que aflige muita gente, né? A gente já está passando por um processo de reformulação. Ao olhar para esse pouco mais de um ano que a gente está à frente da gestão da secretaria, a educação de jovens e adultos, ela tem sim, tudo isso que você colocou, são questionamentos que a gente tem olhado, tem abordado, e ela precisa de uma reformulação, com medida provisória ou sem medida provisória, a educação de jovens e adultos precisa mudar. Então, Curitiba, por exemplo, nós tivemos no ano de 2015, 25 mil inscritos para a educação de jovens e adultos. Concluíram, no final do ano, 2.153. Então, é um número que assusta, que preocupa, de um público que precisa de um olhar, sim, professor, diferenciado. É um público que a gente tem de manhã, tem à tarde, tem à noite, tem as escolas específicas do CBJAS, tem as escolas que é oferta compartilhada. Então, não só a proposta da educação de jovens e adultos, mas todo o olhar, inclusive, para a estrutura. A gente já sabe que tem muita escola, por exemplo, da maneira como é ofertada hoje. Eu tenho as disciplinas, né? Tem aluno que nunca consegue concluir porque o diretor privilegia o professor específico que tem, ele nunca oferta a disciplina A. Ele oferta a B, a C, a D e a E. A gente já tem esse mapeamento, em prejuízo do aluno, né? Então, o que a gente precisa ter um olhar claro e específico. O foco é quem está lá, o estudante que precisa. Então, toda reformulação passa para olhar para ele, a especificidade. O senhor também colocou muito bem. Antes ele ia 2 noites, 3 fazia a distância. A gente tem recebido muitas sugestões, via inclusive ouvidoria, né, de estudantes da educação de jovens e adultos que são caminhoneiros, não estão no seu local de residência todo dia. Então, como é que poderia ser uma alternativa para que ele pudesse concluir sem ficar comece, para. Porque o formato que é hoje, ele tem um ciclo para cumprir e se ele não consegue estar presente, ele não conclui. Né? Então, limita muitíssimo. Então, a gente tem um olhar, sim, para a educação de jovens e adultos já há algum tempo e com a medida provisória ou sem, que vai reestruturar diversas políticas de educação, a EJA com certeza vai passar pela reformulação, porque a gente tem um entendimento. Eu tive a oportunidade de ter um acesso a um documento esses dias que falava sobre a primeira infância, né? A preocupação da primeira infância e alguns indicadores. Um deles é o nível de escolaridade dos pais. E é bem assustador quando a gente olha para o Paraná, as crianças que têm hoje entre 0 e 6 anos, tem quase 56% dos pais dessas crianças têm menos de 4 anos de estudo formal. Então, é bem assustador, porque a gente vive dizendo que não tem público para o EJA, é um discurso recorrente em diversas esferas, que está sendo atendido o público que precisa da educação de jovens e adultos, mas não está. E a gente consegue olhar, se a gente fizer um mapeamento simples aí, que a Organização das Nações Unidas fez da criança da primeira infância, a gente já sabe exatamente onde é que está o público que a gente precisa atingir. Quanto posicionamento final, gente, eu acho que é importante esclarecer, deixar bem claro que a gente, enquanto secretaria, tem que fazer um estudo da medida, tem que observar quais são as propostas e o que a gente pode apresentar de emenda, né? Então, o que a gente entende que pode contribuir, a gente vai apresentar as emendas propositivas, mas deixar muito, muito claro que tudo que for levantado como demanda do Paraná, a gente vai apontar, inclusive se vier como resultado dos seminários que tem o posicionamento dos estudantes que a PEC não seja aprovada, que não seja apresentada emenda. Então, a gente tem isso muito claro, que a partir do momento que decidimos ouvir, a gente não vai fazer isso por fazer. O que for consenso do seminário vai ser registrado. Os 32 seminários, a equipe da Superintendência de Educação começa a viajar amanhã. Nós teremos uma pessoa da superintendência em cada núcleo regional de educação, vai fazer esse registro e tudo que for registrado da Assembleia em cada núcleo será encaminhado da maneira como for sistematizado pela comunidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é bem profícuo, bem pertinente a gente discutir. E enquanto secretaria, a gente tem que ter o olhar do que a gente pode contribuir para a melhoria de uma medida que foi apresentada pelo Ministério da Educação. Bom, primeiro assim,
Fabiana, não cabe mais por emenda. Ah, já foi, esse pedaço já acabou. Vou falar um pouquinho para informar do trâmite, tá? É uma comissão mista, não é uma comissão da Câmara e que vai para o plenário da Câmara e vai para o Senado. É uma comissão mista, Câmara e Senado. Ela já está composta. Por exemplo, Ronaldo Caiado é um dos representantes do Senado na comissão mista. Então, já está disponível na internet quem é a comissão que vai analisar. Está disponível, é só olhar. Não cabe mais emenda. O prazo de emenda se encerrou no dia 29. Não cabe mais emendar nada. São 568 emendas. O processo hoje, esse número de emendas está num grupo de consultores legislativos. Eles vão fazer a nota técnica. Essa nota técnica vai subsidiar o trabalho da comissão. É uma única comissão. Essa comissão, assim que ela conseguir ser instalada, ela vai chamar para audiências públicas. Não há o número ainda, mas há o compromisso de chamar para audiências públicas esta comissão. Ela vai apreciar o texto. O máximo que ele pode fazer é orientar as decisões aqui. Mas dizer que do seminário vão sair propostas e que serão levadas, não há mais, não tem como isso. O trâmite legislativo tem regras e já há um cronograma. Então, não tem como. Eu queria comentar rapidamente, tá? Tanto para as pessoas de educação de jovens e adultos, como para os jovens em geral, a questão do tempo integral, eu vou insistir nisso, ele é preocupante também por outras razões. São Paulo fez a experiência de algumas escolas com tempo integral, um número até considerável. O que é que os dados mostram hoje? Os meninos migram, eles não ficam. Então, é mais um elemento de preocupação para pensar esse modelo de tempo integral que se está propondo. Márcio, eu sou muito rapidamente, quem são esses sujeitos da política pública? Eu só vou lembrar uma coisa, assim, que eu sei que você sabe, mas quero reforçar. Nós temos várias juventudes na escola, não apenas uma. Evidentemente, essa medida provisória, ela afeta, e é por isso que eles estão nas escolas ocupadas, porque eles podem não ter feito a mesma análise que a gente, mas eles sabem que eles é que serão os atingidos diretamente. São essas várias juventudes da classe trabalhadora, que para elas é que está sendo negado o direito à educação. E eles sabem disso. E por último, o Ralph me faz pensar numa coisa, e eu não poderia deixar de dizer, e eu quero falar bem assim, bem tranquilamente com a Fabiana, porque ela representa a Secretaria de Estado de Educação. Fabiana, Mônica, em nome dos meninos que estão na escola, me atrevendo a fazer isso, porque eu não sei se eu tenho esse direito, mas eu gostaria, sinceramente, de fechar esse debate com você se posicionando e assegurando para nós que, no que estiver ao seu alcance, você fará de tudo para evitar qualquer uso de violência contra os estudantes. Porque, eu já até me posicionei ontem, Mônica, sobre isso. Ontem, mas eu só estou ouvindo aqui agora, tá? O que é que eu sei, tá? Para o uso da violência. E, então, eu estranho que uma secretaria, um governo, que está dizendo, vamos para o diálogo, vamos ouvir, ao mesmo tempo faça. E sequer admite que faça, mas nós temos provas e convicções de que fizeram, entraram com os pedidos de reintegração de posse e com ação também, inclusive, no Ministério Público. Então, eu não estou dizendo para você assumir um papel que não é seu, do governador, por exemplo. Eu estou pedindo para você dizer para esse grupo que aqui está, que no que estiver ao seu alcance, você irá defender, se posicionar, contrária ao uso de qualquer expressão de violência física e simbólica contra esses estudantes. E com isso eu me despeço, agradeço, parabenizo, é isso, o debate é isso, o diálogo é isso, né? A gente vamos colocar as diferentes posições. Num momento tenso como esse, é claro que as discussões também são tensas, porém respeitosas, e que a gente possa ter outros espaços como esse. Obrigada, agradeço ao deputado e agradeço também a quem acompanhou a gente e acompanhou pela TV. Obrigada. Acho que é importante, então, a posição
não vai, eu posso me comprometer com você, não vai ter o uso da força, e a gente não disse que não fez. Eu até ontem dei uma entrevista para a TV, a gente pediu sim a reintegração de posse, até porque enquanto gestor da unidade escolar, é um procedimento que a gente tem que seguir, então foi sim solicitada a Procuradoria-Geral do Estado. Eu estive pessoalmente no Ministério Público na sexta-feira, pedi uma agenda com a doutora Hermine e com o doutor Ivanei. Por quê? A minha grande preocupação, eu estive em diversas das escolas ao longo da semana e estava aproximando o fim de semana e a minha grande preocupação era a segurança. De verdade. Eu tenho uma filha que tem 10 anos, eu falo, a gente entra, olha, tinham crianças lá do tamanho dela um pouquinho maiores. E a minha grande preocupação ao ir ao Ministério Público foi pedir para a doutora Hermínia, por favor, oriente o Conselho Tutelar, que eles têm que ir às escolas no fim de semana, eles têm que acompanhar de perto. A gente não pediu em momento algum força da polícia, a gente pediu apoio do Conselho Tutelar para acompanhamento no fim de semana. A gente não sabia o que estava, a gente não conseguiu entrar. Eu não tive acesso a nenhuma escola, ia até a porta, eles me recebiam na porta, conversavam comigo, mas eu não pude entrar enquanto representante da SEED. Então, o pedido foi para que o Conselho Tutelar pudesse acompanhar. O intuito hoje foi de esclarecer e destrinchar a medida provisória. Eu acho que a gente conseguiu isso com sucesso. Resolvemos fazer fora da Assembleia Legislativa, porque isso não é uma audiência pública. A audiência pública tem que ter um objetivo, tem que sair com uma resolução, tem que sair com uma solução. Não tenho essa pretensão de criar uma solução, mas de abrir o debate. De quando nada plantar a dúvida. Quando a gente semeia bem a dúvida, a gente colhe decisões mais acertadas. Então era esse o objetivo aqui hoje. Eu acho que temos saídas diversas para essa MP. Uma delas é a revogação dela por parte do Congresso, o que eu acho muito difícil, mas nada me tira a esperança. Se a sociedade se move como um todo, quem sabe eles prestam um pouquinho mais de atenção. Tivemos com sucesso o esclarecimento de que a MP trata de vários pontos, não apenas de 2. A Fabiana graciosamente aceitou o convite, esteve aqui conosco. A professora Mônica esteve aqui conosco debatendo, vocês estiveram aqui. Isso fica na internet, fica disponível. E resolvemos fazer fora da Assembleia. Resolvemos fazer sem a APP e sem ser algo oficial do governo, porque queríamos o debate aberto e imparcial. Aqui não foi medido tempo de conversa, as respostas puderam ser exaustivas, não quisemos engessar a discussão. Por isso, a opção de fazer fora de uma casa legislativa, de não fazer dentro da APP sindicato com bandeiras da CUT, nem fazer dentro da Secretaria de Educação com o formato engessado que algo oficial dá. Eu acho que é assim que a gente discute um pouco a educação, com a maneira mais democrática, mais aberta, colocando a todos a possibilidade de se expressar, de sair com certezas e dúvidas. Eu aprendi muito hoje aqui, espero que vocês também, e espero que essa dúvida plantada hoje, bem cultivada, seja a colheita de uma decisão acertada em relação à educação no Brasil e no Paraná. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.